Bom, seguindo aqui com o nosso tutorial, a gente acabou aí de criar aí duas classes com os atributos, e essa classe aqui, no caso de atividade, ela tem uma chave estrangeira que é o campo. Toda vez que eu cadastrar uma atividade, eu tenho que informar qual é o campo que eu tenho cadastrado. Para a gente testar isso daqui, a gente já consegue testar lá pelo admin do Django, né? Mostrei para vocês que quando a gente cria o projeto aí por padrão, a gente já tem a URL admin. A gente criou um usuário aqui, admin. E eu tenho aqui por enquanto os grupos e os usuários. Não apareceu ainda para mim a classe e a atividade. O campo, perdão, é atividade. Como que eu faço para colocar eles aqui? A gente consegue registrar aqui para o menu admin, a gente poder acessar, inserir, alterar, excluir, fazer todo o controle ali já. Lembrando que esse admin aqui a gente não passa para o usuário, né? Geralmente a gente usa como painel administrativo. Então, para a gente poder utilizar aí as nossas classes lá no menu admin, a gente tem esse arquivo aqui, ó, admin. Vamos abrir ele. E aqui a gente vai registrar quais são as nossas classes, né, os nossos models, igual ele pede ali, os nossos modelos, que podem ser acessados lá no admin. Então, a gente vai colocar admin.site.register. Vamos registrar aí, e daí eu coloco as nossas classes. Só que para eu colocar as classes aqui, eu preciso importar elas primeiro, né? Vou colocar aqui ó, um comentário import. Como a classe está lá no models, então vou colocar from.models, que é o ponto indica que está nessa pasta aqui, né? Esse mesmo diretório, import campo atividade. Importei tanto o campo quanto a atividade, são as duas classes que eu tenho. E daí eu vou colocar aqui, ó, registra o campo, admin.site.register atividade. Beleza, registrei as minhas duas, salvei. Meu sistema aqui está ok, está rodando o servidor bonitinho. Vou lá para o admin do Django, vou dar um Enter e aqui eu já consigo ver as minhas atividades e os meus campos. Vamos cadastrar aqui então um campo. Ah tá, foi até bom ter dado esse erro, né? O que acontece? Como é que eu vou cadastrar o meu campo se eu não tenho a tabela campo no meu banco de dados? Porque a gente fez o quê? Criou os nossos modelos e só, paramos por aí. Toda vez que a gente cria modelos, a gente precisa ir lá no nosso banco de dados e mandar o Django atualizar, ou seja, mandar o Django criar, né, as tabelas lá no banco de dados para armazenar esses tipos de registros. Vamos ter que parar o nosso servidor aqui e a gente vai rodar um comando aqui para isso, ó, Python manage make migrations. O comando é make migrations. Quando a gente dá um enter aqui no make migrations, o que o Django vai fazer? Ele vai verificar o seu models, vai ver se você tem aí classes novas ou se você fez alguma alteração aí em relação ao que tem no banco de dados. Nesse caso, ele notou aqui, ó, que no banco não tinha a tabela campo, não tinha a tabela atividade. Então, ele criou basicamente o script para a gente fazer isso. E agora, para que isso seja executado e realmente crie no banco de dados, a gente tem que colocar lá Python manage migrate. Tem que mandar o Django aí criar, né, executar essas alterações. Então aqui, ó, pode ver que o Django criou. Se vocês olharem aqui em migration, vocês vão ver que vai ter um arquivo aqui, ó, inicial 001, que é o que ele fala que criou ali, ó. E aqui ele vai pegar lá os campos, tudo que a gente fez, ó, tem os tipos e vai executar esse arquivo aí quando eu rodo o migrate, ó, para ele criar isso daqui no banco de dados. Então se você abrir agora o seu banco de dados, o SQLite 3, acho que eu tenho um programinha aqui, ó. Acho que é DB Browser, esse aqui mesmo. Vamos lá, arquivo, abrir banco de dados, área de trabalho, meu projeto, aqui meu banco. Ó. Agora eu já tenho, esse aqui é do Django mesmo, ó. Outras aqui, e tá vendo aqui, ó, cadastros, underline atividade. Então ele já criou para mim as duas tabelas, ó. O ID automaticamente o Django coloca, a gente não precisa colocar ID. Ele já faz o auto-incremento, já contém todo um controle certinho pelo ID. Número, descrição, pontos, detalhes e o campo ID, que depois aqui vai ser um campo. E eu também tenho aqui o meu campo, que tem lá o nome e descrição e também já tem o ID. Então, quando a gente executa aí o Make Migrations, o Django verifica os nossos módulos e cria o script lá para ser executado no banco. Quando eu rodo Migrate, ele já vai criar tudo isso daqui no banco. Uma dica, né, já deixo adiantado,
Não é bom você manter o mesmo banco de dados desde o início. Se você modifica muito, cria muitas classes, modifica essas classes, coloca a chave estrangeira, tira a chave estrangeira, porque isso daí em algum momento causa inconsistências. Então, o ideal seria você, quando for executar uma modificação muito grande aí, deleta o seu banco de dados, roda lá o migrate e make migrations de novo para ele criar tudo do zero certinho. Porque se a gente modifica muito as nossas classes, o banco ele vai modificar muito. E se você já tem registros salvos lá, você vai ter que colocar algumas configurações, vai dar um pouco mais de trabalho para configurar. Então vale a pena deletar o banco, rodar o Make Migrations e depois o Migrate para criar tudo do zero e popular o banco novamente. Ok? Então aqui ó, a gente criou aí os nossos bancos. Criamos os nossos bancos, não, criamos nossas tabelas no banco de dados, a gente viu que elas já estão criadas lá e já registramos ela aqui no admin. Ó. Então, agora se eu tentar cadastrar novamente, ó, eu voltar aqui, né? Eu tenho que iniciar o servidor, senão não vai funcionar. Isso sempre acontece. Inicio o servidor, vou lá no admin, vou cadastrar aqui se eu for cadastrar uma atividade, ele está dizendo nenhuma atividade. Sempre que eu for cadastrar uma nova atividade, ó, ele está vendo os campos aqui, ó, ele não tem nenhum campo cadastrado. Se você mandar salvar, ele já vai validar. Lembrando que esse é o painel administrativo, né? Mas o Django, como a gente cria isso daqui, com essas regras, todos os campos obrigatórios, lá na nossa tela, na hora de criar o formulário, o Django já vai validar dessa mesma forma. Então, vou voltar aqui. Como é obrigatório cadastrar um campo, vamos lá para o admin e vamos cadastrar um campo primeiro. Se eu cadastrar, ó, o meu campo ele é obrigatório. Depois a gente remove isso daí. Então, por exemplo, nome, campo 1, descrição, atividades relacionadas com pesquisa. Vou colocar uma descrição qualquer aqui, salvar. Cadastrar mais um campo. Ó, já volto ali. Campo 2, atividades de programação. Trabalhos práticos. Aqui, se você exceder o limite lá do tamanho, ele vai validar. Salvar. Reparem que apareceu assim, ó, campo 1, entre parênteses, a descrição. Campo 2, entre parênteses, a descrição. Por que aparece isso daqui? Porque lá no nosso Models, eu defini o meu str que vai ser alguma coisa, entre parênteses, alguma outra coisa. Esse primeiro item que vai aparecer aqui é o nome e o que vai aparecer entre parênteses é a descrição. Se eu não criar aqui o meu str, ó, voltar na minha página e dar um F5, ele vai aparecer ó, campo objeto 1, campo objeto 2. Ele não sabe o que exibir aqui bonitinho. Por isso que é importante a gente definir aí o str para todas as classes, porque na hora que a gente for cadastrar uma atividade, se eu não tenho aqui o str, ó, vamos voltar aqui para cadastros, ou para o início, né? Se eu for cadastrar uma atividade, por exemplo, o que vai aparecer aqui? O que tem lá no str. Se você não criou o str, ele não vai colocar nada aqui. Vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z, vou salvar e vou atualizar a página novamente. Agora aqui no meu select, olha como apareceu. Já apareceu corretamente os campos e a descrição do jeitinho que eu coloquei aqui. Então, esse str serve para isso, para exibir aí a descrição de algum objeto, né, na tela, sem ficar lá campo object 1, campo object 2. Então, é importante colocar. Vou colocar aqui número 1, atividade de teste, pontos 1, eu posso colocar um e-mail, por exemplo, já pode utilizar a vírgula aqui, detalhes de teste. Como todos os campos são obrigatórios, eu preciso colocar todos eles. Ó, eu não coloquei nenhum campo, eu tinha apertado um Enter aqui, ele já me disse, ó, esse campo é obrigatório. Vamos colocar ali campo 1. Vamos salvar. Tá, ele deu um erro assim, ó. Atividade não tem o atributo nome. Deu em que hora que ele deu? Na hora que eu fui adicionar. Porque o que que acontece? Eu comi barriga aqui, né? Ó. A minha atividade não tem o campo nome. Nome só tem na descrição. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar. Eu vou até exibir a forma aqui, né? Eu vou colocar assim, em vez de nome. E olha que apareceu o erro ali e eu ignorei, né? Número self.descrição. Então, vou colocar dessa forma. Vai aparecer o número, tracinho, a descrição. A atividade não tem nome, ela só tem descrição. Por isso que deu um erro lá no Django. Vou atualizar novamente.
Mandar continuar que ele vai submeter o formulário de novo, ó, e daí ele cadastrou. Então, quando acontece esses erros aí no Django, você tem que fazer a leitura, né? Vou voltar aqui de novo do jeito que estava para a gente analisar o erro. Ó, se eu dou um F5 aqui na tela mesmo para listar, ó, ele já vai dar o erro. Ele está dizendo, ó, a atividade, o objeto, né, a atividade não tem o atributo nome. Então, provavelmente isso daí acontece, né? Não é sempre que acontece esse erro aí, mas é porque você, igual eu fiz aqui, eu mandei imprimir aí na tela o nome, mas ela não tem o nome. Então, geralmente, quando você vai no Ctrl C, Ctrl V aqui, sempre acaba acontecendo isso. Vou atualizar de novo. Olha lá, tudo ok, apareceu a atividade 1. A gente pode editar nessa atividade, teste, salvar, e ele vai atualizar aqui, ok? Então, na sequência, a gente vai começar a criar as nossas views e utilizar o nosso formulário para fazer isso. E não utilizar o formulário do Django, né? Porque a ideia é que somente o administrador, ou a ideia é que esse admin nem fique ativado aí quando o seu sistema passa em modo de produção. Beleza? Até já!